Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. A gente queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, especialmente num momento tão especial, né, como a lembrança da Reforma Protestante. E eu achei muito sugestivo o tema, né, pós-Tenebras Lux, né, a afirmação de João Calvino, que descreve muito bem o que aconteceu no século XVII, e também como é importante nós refletirmos sobre isso agora no século XXI. E, meus irmãos, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando, como é que a gente explica o mistério do universo em uma hora, né? Mas, por isso eu gostaria de, então, me deter em algumas questões, e como dizia Lloyd Jones, eu não consigo falar sem o texto bíblico, né? Então, eu queria convidar os irmãos para que abram suas Bíblias aí na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, a partir do versículo 14 até o capítulo 4, versículo 8. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Nós vamos ter um momento de oração, irmãos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que podemos dedicar a Ti. Nós queremos, ó Deus, suplicar que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. O mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou a Tua palavra, o mesmo Espírito que tem atuado através da história, que o Senhor também venha trazer ao nosso coração luz, Senhor, para as nossas percepções espirituais. E mais do que isso também, ó Deus, que a Tua palavra possa nos encorajar, desafiar a assumirmos o nosso compromisso com esse momento da história. Ó Deus, nós pedimos essa bênção. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês lembrar que o Dr. Lloyd Jones deu uma palestra sobre a reforma. Uma coisa que ele lembrou é que, especialmente lá nos anos 50, algumas pessoas estavam dizendo que a reforma foi uma tragédia. E se vocês forem pesquisar um pouco na internet, vocês vão descobrir que muitas pessoas acham que a reforma não foi uma boa ideia, porque foi a divisão da igreja. Foi o momento em que as pessoas se distanciaram da verdadeira e única igreja que Cristo estabeleceu aqui na terra. E que tudo aquilo que aconteceu foi um triste capítulo, mas que esse capítulo ele precisa ser encerrado com um movimento ecumênico de união de todas as tradições cristãs debaixo da única igreja que Deus estabeleceu, a Igreja Católica Apostólica Romana. E inclusive é interessante, né, que hoje o Papa atual publicou um documento cujo título é Somos Todos Irmãos. E
E a ênfase dele é de que nós realmente devemos buscar unidade. Só que essa unidade agora não vai somente em relação aos irmãos afastados, protestantes, mas a todos os habitantes do mundo. Existe um conceito interessante, né, de que a presença eucarística de Cristo na história faz com que a graça redentora alcance toda a humanidade, todas as religiões, todas as pessoas, inclusive ateus, porque Cristo está presente na história. Então, se Cristo no seu corpo está presente na história, então a bênção eucarística ela está alcançando todas as pessoas. E veja bem, eles às vezes são um pouco reticentes em afirmar que são universalistas, não é? E eu diria, né, que os documentos oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana, eles são bastante exclusivistas. Inclusive, eles dizem claramente que se você não estiver debaixo da cobertura da Igreja Católica Apostólica Romana, você está perdido. Porque a única forma de salvação é através da Igreja, pertencer à Igreja. Não é? E como disse o teólogo do passado, fora da Igreja não há salvação. E se a Igreja verdadeira, a única constituída, é a Igreja Católica Apostólica Romana, nenhum dos movimentos que surgiram devem ser reconhecidos como a Igreja. Não é? Na verdade, os protestantes e todos os outros ramos que surgiram estão fora, saíram da linha. Não é? E a única forma de recuperar isso é voltar para a linha. E é por isso que ainda hoje há uma expectativa, né, de que os irmãos afastados possam se arrepender e possam voltar para a linha, possam voltar para debaixo da única cobertura espiritual que Deus providenciou para a igreja, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e especialmente debaixo da hierarquia da igreja, do Papa e dos cardeais e de toda a estrutura da igreja. Então, gente, eu diria que a questão da reforma ela continua. Depois de 500 e tantos anos, ela continua viva. E não somente isso, eu diria que hoje nós vemos não somente esta proposta externa, os irmãos não imaginam as incursões desse tipo de mentalidade em muitas denominações protestantes. Existe, por exemplo, o Concílio Mundial de Igrejas, que abriga um imenso de igrejas também de origem protestante, que defende essa tese de unificação. Também existe, hoje em dia, muitas escolas teológicas que há muito tempo já abandonaram os pressupostos da reforma, e esses também defendem esse tipo de aproximação ou unificação. Mas eu diria que além disso, nós temos um problema interno. Quando a gente fala problema interno, é dentro dessa estrutura das igrejas chamadas herdeiras da reforma, existe um número imenso de igrejas que já não estão mais comprometidas com os princípios da reforma. Estou vendo alguns de vocês aí usando a camiseta, né? Por exemplo, nós afirmamos que só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só que efetivamente hoje em dia muitas pessoas acreditam em novas revelações, novos moveres do Espírito Santo da igreja e que estão abandonando a autoridade da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós também vemos pessoas hoje dentro dos meios chamados protestantes que estão abrindo mão da autoridade da Bíblia, dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia, porque ela está um pouco atrasada em termos de mudanças estruturais e ideológicas que existem hoje na sociedade. Nós também estamos vendo hoje em dia pessoas que estão dizendo, olha, nós realmente devemos ir para a Bíblia, mas a leitura da Bíblia deve ser determinada pelas situações históricas vigentes. Por exemplo, nos anos 70, a ideia é de que por causa da opressão social e econômica que havia nos países da América Latina, a Bíblia deveria ser lida nessa perspectiva de libertação dos oprimidos. Atualmente, muitas pessoas dizem que a Bíblia deve ser lida na perspectiva da solução dos problemas interiores, emocionais, porque a sociedade contemporânea gera tantas angústias, então você tem que ir para a Bíblia buscando esse tipo de respostas. Há pessoas que estão dizendo que nós devemos agora transicionar dessa questão mais teocêntrica para a realidade mais próxima de nós, que são os desafios da luta, do trabalho, da família e coisas desse tipo. Então, e aqui nesse ponto eu diria que nós temos a questão mais séria do meio evangélico. É que quando nós dizemos só a Deus a glória, hoje
uma parte significativa das igrejas chamadas herdeiras da Reforma não estão mais colocando Deus como centro, como foco. E, na verdade, uma boa parte das pregações, ministrações, ensinos, publicações, redes sociais estão voltadas para uma mensagem do aqui e agora, para a satisfação das nossas necessidades sentidas, ao invés de pensar naquilo que Deus revelou na sua palavra. Por isso eu diria, gente, que hoje eu creio que nós podemos falar de uma espécie de apostasia silenciosa. O que é esse tipo de apostasia? Não é alguém chegando e dizendo, vamos romper com a fé evangélica, não é isso. Mas pouco a pouco o foco vai sendo mudado da exposição das Escrituras para palestras de motivação pessoal. Vai sendo mudado da salvação pela graça para a prosperidade financeira aqui e agora. O foco vai sendo mudado de pensar na eternidade para buscar as bênçãos do presente. E isso, essa tendência ela vem acontecendo lentamente. Não é? Muitos de vocês aqui são mais jovens, mas eu me lembro que antigamente a gente ouvia a pregação do Evangelho Bíblico. João 3,16. Salvação pela fé, céu e inferno. Agora, recentemente eu vi uma pessoa, um influencer, né? Por que a gente não diz influenciador? Mas tudo bem. Que tem milhões de seguidores, que não é evangélico de jeito nenhum, mas admirado por muitos evangélicos, que recentemente ensinou que o inferno não pode ser tormentos eternos, deve ser a aniquilação. O que me chamou a atenção não foi o fato de que essa pessoa falou isso, porque a denominação dele ensina isso, ele está simplesmente sendo consistente com aquilo que a denominação a que ele pertence ensina, aniquilacionismo. Mas o que me inquietou profundamente foi ver os comentários. Centenas deles dizendo, agora eu entendo, agora eu compreendo. Concordo com o senhor doutor, isso realmente é a verdade. Não é? E inclusive vi a observação de uma mulher que disse assim, eu tinha medo do inferno. Ela agora descobriu que não precisa mais ter medo do inferno, porque já que o inferno é a aniquilação, que você é jogado no lago de fogo e é consumido, não precisa se preocupar muito com isso. E além disso, nós estamos vendo um movimento de muitas pessoas, não muitas, mas um número, inclusive pastores, para a Igreja Católica Apostólica Romana. Existem algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, né, que se arrependeram do arrependimento, né, e que agora estão afirmando, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Deus, né, e que nós evangélicos é que estamos fora da vontade de Deus. Então, gente, só essas considerações introdutórias para lembrar como é importante nós lembrarmos da exortação do apóstolo Paulo. Então, por isso que eu acho muito interessante essa questão de enfatizar sola Escritura, só a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Por isso que eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, ele tem apelado para a autoridade das Escrituras, toda a Escritura inspirada por Deus. Ele tenha convocado Timóteo para dar continuidade a essa convicção de que a palavra de Deus deve ser pregada a todo o tempo, pela previsão, né, e até uma espécie de revelação do que iria acontecer, de que muitas pessoas iam cercar-se de falsos mestres, segundo suas próprias cobiças, buscando mensagens que agradam ao coração, e que Timóteo tinha responsabilidade de ser diferente. Inclusive, existe um livro chamado Tu Porém, né? Porque o mundo inteiro pode estar indo numa direção. Tu Porém, isso é, ainda que você veja muitas pessoas dizendo a mesma coisa, a questão básica e fundamental é o que Deus diz na sua palavra, e isso deve ser um fator determinante. E é por isso que quando o apóstolo Paulo termina o seu ministério, ele olha para trás e diz, eu combati o bom combate, porque ele foi essa pessoa que foi leal e fiel à palavra de Deus até o final, até a hora do seu martírio. E uma coisa importante nesse texto é que o apóstolo Paulo mostra que a nossa vida ela deve existir em função da nossa esperança. Porque ele diz a todos quantos amam a sua vida. E aqui está mais outra coisa interessante. É que hoje nós temos um tipo de escatologia presente, uma escatologia realizada, uma escatologia que se cumpre agora nessa vida. Mas o fato é que a ênfase toda da Bíblia é de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
perder a sua alma. A ênfase toda é Cristo em vós, a esperança da glória. O livro do Apocalipse termina dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança. E se nós não formos definidos por essa esperança, nós não vamos estar cumprindo a missão que Deus deu para nós nesta vida. Por isso, gente, eu gostaria de fazer um voo panorâmico, tipo 10 mil metros de altura, sobre a história da igreja. Okay? Então, vocês vão me ajudar em relação ao horário. Quando eu digo voo panorâmico, não tem nem como fazer um voo baixo, muito menos descer, né? Porque isso daí seria muita coisa. Quando eu ministrei a história da igreja, eram 5 semestres, era muito resumido, muito abreviado. E o que nós podemos fazer? Nós podemos, como um avião transcontinental, olhar lá para os picos das montanhas e ter uma ideia geral. Mas por que isso é importante? Björn Hegel, filósofo da história do passado, disse: o que nós aprendemos com a história é que nós não aprendemos nada com a história. E até hoje a gente não está sabendo exatamente o que ele quis dizer, porque ele era muito confuso, pelo menos para muitas pessoas. Mas de qualquer forma, eu creio que nós podemos dizer é que nós estamos cometendo os mesmos erros, nós estamos indo pelos mesmos caminhos que nós não deveríamos trilhar, e que a história do passado já mostra: não vá por aqui, vá por aqui. Mas o que nós observamos é que, através da história, muitos dos mesmos erros são cometidos. E se existe algo, então, que nós podemos aprender com a história, é que nós devemos honrar a herança e o legado que nós recebemos daqueles que estavam vivendo o propósito de Deus, a vontade de Deus na história. E uma coisa que eu creio que nós podemos dizer, como uma afirmação básica, fundamental, é de que aqueles que realmente fizeram a vontade de Deus foram aqueles que estiveram leais à revelação da palavra de Deus. E aqueles que se distanciaram da palavra de Deus. Então, gente, quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que tudo é uma questão de revelação, certo? Deus criou todas as coisas, o ser humano caiu, Deus prometeu a salvação através do Messias. Essa salvação ela foi cumprida através do Filho de Deus. Se fez carne, habitou entre nós, Ele morreu sacrificialmente por nós na cruz, ressuscitou dos mortos, deu a missão à igreja, foi assunto aos céus, e Ele está edificando a sua igreja e governando a história, como nós vemos no livro de Apocalipse. E durante esse período da sua ascensão em diante, o que nós observamos são os apóstolos proclamando o Evangelho de Cristo, e em pouco tempo alcançando uma boa parte daquilo que era conhecido como Império Romano. No primeiro momento, a igreja ela cresceu de uma forma viva, poderosa, sob de fato o poder do Espírito Santo, e vidas foram transformadas, igrejas foram edificadas por todo o Império. Com o tempo começou a surgir momentos de perseguição, e a igreja sofreu muito, mas isso não foi impedimento. A igreja continuou crescendo. Inclusive surgiu aquela frase: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Agora, com o tempo nós começamos a ver o surgimento de problemas. Desde o Novo Testamento a gente vê que o apóstolo Paulo havia advertido: olha, entre vocês vão surgir lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E pouco tempo depois nós vemos o surgimento de falsos mestres e de movimentos heréticos que começam a se espalhar pela igreja, a influência do chamado gnosticismo, que trouxe um novo tipo de misticismo e que comprometeu a supremacia de Cristo. A gente observa um tipo de legalismo, especialmente do lado dos cristãos judeus. A gente depois começa a perceber a influência dos pressupostos filosóficos da Grécia dentro da teologia cristã. E o fato é que nada aconteceu repentinamente, foi um processo. Os defensores da fé procuraram usar a razão para defender a fé, e às vezes nessa busca de usar a razão, no meu entendimento, às vezes sacrificaram alguns dos pressupostos da palavra de Deus. Por exemplo, que nós temos que interpretar alegoricamente certas passagens da Bíblia, porque elas literalmente são ofensivas, coisas assim. Depois surge um teólogo, como Orígenes, que diz: gente, veja bem, na verdade a gente não deve ser tão radical em relação às coisas, tem uma série de questões que a gente tem que analisar. Ele foi um dos primeiros teólogos liberais da igreja. Nós temos Marcion, que disse: gente, olha, é o seguinte, tudo que é judeu não presta. Gente, já pensou se gravar isso só isoladamente? Já pensou? E Marcion disse: tira tudo que é judeu da Bíblia, só deixa a graça.
E aí foi tirando tudo, até porções do Evangelho e outras coisas mais, não é? E ele criou a Bíblia de Marcion, não é? E aí a gente vê, né, essa questão de retirar, de remover aquelas coisas que não agradavam ao sistema teológico. Não é? E depois disso, eu diria que um dos fatos mais significativos da história da igreja foi que com o crescimento da igreja, a igreja ela foi ganhando espaço não somente entre as comunidades mais simples, mas também dentro da hierarquia do governo romano, dentro das autoridades militares, dentro dos meios acadêmicos. Com isso, o cristianismo começou a ganhar um espaço tão grande que depois de muitos anos de perseguição, o Império Romano descobriu que não adiantava lutar. E com Constantino foi decretado, em 313 d.C., que a igreja não seria mais perseguida. Gente, só uma observação aqui, é muito comum a gente ouvir dizer que foi Constantino que decretou a igreja cristã como igreja oficial do Império. Isso não é verdade, porque o que Constantino foi o edito de tolerância. Ele disse, não vamos mais perseguir cristãos. Ainda assim houve alguns momentos de perseguição com os sucessores dele, mas em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio aí sim decretou que a religião cristã deveria ser a religião oficial do Império. E nós podemos dizer que esse foi um período muito crítico. Porque no momento em que você tem uma igreja que é financiada pelos cofres do governo, que os seus pastores são pagos pelo governo, e que existem implicações não somente espirituais, mas políticas, econômicas, geográficas, aí nós temos outra realidade. Por isso que a igreja que começou a surgir daí foi uma igreja hierárquica, institucional. A princípio havia alguns grandes centros, né, como Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Roma, mas depois as coisas por um momento ficaram em Constantinopla e depois foram tendendo para Roma. Né? E aí nós temos então o surgimento da igreja católica universal, né? Da igreja católica apostólica. Aí veio o ensino, né, de que aquilo que a igreja ensinava era a partir da autoridade da sucessão apostólica, de uma sucessão ininterrupta, e portanto somente essa igreja estava debaixo da autoridade de Cristo. E romana, porque a sede era em Roma. E a partir daí nós vemos um novo tipo de ação missionária. Muitas vezes os missionários católicos iam para as tribos bárbaras e chegavam lá e diziam assim, quantos de vocês se submetem a Roma? Eu digo, a capital Roma. Aqueles que aceitavam, eles agora todo mundo vai ser batizado. Você pode imaginar que com esse tipo de conversão, entre aspas, houve uma incursão imensa de pessoas não convertidas dentro das igrejas. Ao mesmo tempo, a ideia é de que a salvação ela acontece de forma sacramental e não pela fé. Então, se você é batizado, então você é inserido no corpo de Cristo, da igreja, devidamente autorizada por Cristo. E a partir daí já não é mais importante que você saiba a palavra de Deus, porque o importante é que você seja leal à igreja. E depois de algum tempo, a ceia do Senhor se transformou na Eucaristia. Eucaristia significa basicamente manifestação de gratidão, mas a Eucaristia foi o nome dado para essa ideia de que a igreja ela tem o poder de mediar os méritos de Cristo através do sacramento da missa, e que o corpo de Cristo ele está presente literalmente naqueles elementos através de uma transubstanciação, isso é, que a substância do pão e do vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. E aí nós temos um conceito interessante, né, de que Cristo comunica os atributos da sua onipresença para o seu corpo. E, portanto, o seu corpo está presente em todo lugar onde a missa está sendo celebrada, literalmente. E a partir daí, através da participação do sacramento, é que você se torna beneficiário das bênçãos da igreja. Com isso, a maior parte das pessoas eram analfabetas, as missas eram celebradas em latim, o povo não entendia. Mas o importante é que eles aceitassem os sacramentos, porque através dos sacramentos é que eles estavam sendo abençoados por Deus. Infelizmente, essas questões políticas elas foram influenciando cada vez mais. Houve a queda do Império Romano, 416, a invasão dos bárbaros. E é interessante que vi uma figura mostrando uma cidade romana altamente moderna, para os históricos da época, e as cabanas dos bárbaros na frente dos prédios. Isso mostra o contraste daquilo que aconteceu. E aqui tem uma questão interessante. Uma vez eu estava conversando aqui num programa de rádio, né, com um seminarista,
católico, e eu falei sobre a Idade das Trevas. E ele disse, não houve Idade das Trevas. Você não sabe que os historiadores hoje reconhecem que não houve uma Idade das Trevas? E eu vejo, às vezes, evangélicos repetindo a mesma coisa, não houve Idade das Trevas. E por quê? Não, porque na Idade Média nós temos avanços científicos e filosóficos e literários, e nós temos o avanço do islamismo com uma grande influência intelectual no mundo ocidental e assim por diante. Então não houve trevas. Mas, gente, quando a gente fala sobre trevas, quando o Calvino quis falar sobre depois das trevas da luz, ele está falando sobre as trevas na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da salvação, na perspectiva da transformação a partir do novo nascimento. Essas trevas realmente aconteceram. Além disso, apesar de haver certas luzes no sentido intelectual e científico em alguns lugares, mas o povo, de forma geral, estava envolto em dessas trevas. Analfabeto, místico, dependendo de peregrinações e relíquias, acreditando nos sacramentos e acreditando que com isso eles recebiam mérito para a salvação. Além disso, que nós vemos na Idade Média, aqui eu quero já resumir, gente. Nos anos 600, depois de Cristo, início dos anos 700, veio o islamismo. O islamismo começou a tomar conta de toda aquela região do Oriente Médio. Imagina só, né? A história antiga. Norte da África, foi chegando a Constantinopla. Constantinopla, ela começou a ser influenciada, depois vieram pelo sul, pelo norte da África, né, pelo sul da Europa, e quase que tomam conta da Europa. Primeiro nos anos 800 depois de Cristo, depois nos anos 1400 depois de Cristo, duas grandes ameaças de que o mundo se tornasse islâmico. Não sei se você sabe, gente, que se não tivesse acontecido a primeira resistência de Carlos Magno e depois a resistência das cruzadas, hoje nós seríamos muçulmanos. Hoje nós estaríamos estendendo tapetinho, fazendo 5 orações por dia, mas isso não aconteceu. O fato é que, e aí o que nós observamos é que em grande parte a Idade Média foi uma época de escuridão moral, porque as pessoas viviam em prostituição e vícios e todo tipo de distorções. Os mosteiros, chamados mosteiros, muitos deles eram verdadeiros atos de prostituição. A cidade de Roma era uma cidade corrupta, apesar de ser o centro da igreja, mas algumas pessoas perguntavam, até eu ouvi falar da história de um Papa, né, que disse, quando eu era padre eu tinha esperança de salvação. Quando eu me tornei bispo eu fiquei com certas dúvidas, né? Quando eu me tornei cardeal eu tinha certeza que não era salvo. E você percebe por quê? Quanto mais alto nos escalões, maior a corrupção, maior a maldade, maior a exploração. A igreja havia se tornado uma instituição tão ímpia, tão corrompida, que muitos reformadores, quando eles liam o Apocalipse, eles identificavam essa instituição com a grande prostituta, a grande meretriz do Apocalipse. No século XVII, uma confissão de fé, a confissão de Westminster, declara que o Papa é o anticristo. Para você ver a maneira como as coisas todas elas foram avançando. Durante a Idade Média, aqui e ali houve pessoas que se erraram, houve pessoas que voltaram ao Evangelho. Mas esses movimentos foram sufocados. Você tem, por exemplo, John Wycliffe na Inglaterra, você tem Jerônimo Savonarola lá na Boêmia, Savonarola na Itália, Florença, você tem John Hus na Boêmia, mas todos eles foram sufocados. John Hus foi queimado vivo por causa da sua pregação da volta ao Evangelho bíblico. Mas ainda assim, foi surgindo a esperança de que as coisas mudassem. O fato é que aquilo que estava acontecendo na igreja da época, a igreja medieval, muitas pessoas estavam dizendo que não é isso que nós queremos. E foi a partir, especialmente do despertamento intelectual do renascentismo, que as pessoas começaram a perceber que poderia haver outra forma de perceber a realidade. E nós podemos dizer que a reforma também foi uma reforma intelectual, pelo fato das pessoas, vamos voltar para as fontes. Quem estudou um pouco de história sabe isso. Há de fontes, vamos voltar para as fontes da história. E, como vocês conhecem um pouco mais, né, da história da reforma de Martim Lutero e tudo mais, mas só lembrando disso, a questão das indulgências.
A Igreja Católica ensinava que uma pessoa que morre, se ela morre amiga de Deus, diz o próprio texto, mas ainda existem pecados para serem resolvidos, então ela deve ir para o purgatório. E lá no purgatório ela vai ficar sofrendo até que os seus pecados sejam purificados e ela esteja em condições de entrar no céu. Esse purgatório não é o Hades, não é o lago de fogo, é basicamente um estado intermediário de purificação, daí o nome purgatório. Onde é que tem a base bíblica? Nós não temos base bíblica. Isso na verdade surgiu a partir do livro apócrifo de oração pelos mortos. E depois aquele texto do apóstolo Paulo, né, que a pessoa, se ela não tiver feito boas obras, ela vai ser salva pelo fogo. Então, para eles, esse fogo é o fogo purificador do purgatório. O fato é que a igreja definiu de que ela tinha autoridade para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório. Como é que ela poderia fazer isso? A igreja tinha um tesouro meritório dos santos que viveram no passado, não somente de Cristo, os apóstolos, mas também de muitos outros santos, que era um tesouro da igreja. Depois você pode ler no Catecismo Católico exatamente nesses termos. Um tesouro da igreja, um tesouro de méritos morais que poderiam ser conferidos para quem demonstrasse fé na autoridade do Papa. Então a igreja emitia um documento, um atestado do Papa, de que você teria, que o seu ente querido teria tanto tempo de diminuição do sofrimento no purgatório. E que dependendo da sua fé, entende? Dependendo da sua fé, talvez você conseguisse até que ele saísse de lá imediatamente. Gente, isso se tornou um comércio impressionante. Porque você pode imaginar o que significa você... Eu fico pensando... Perdão. De Johann Tetzel, um monge alemão. Ele foi uma das pessoas que recebeu a missão de Roma de vender as indulgências. Ele chegava numa determinada cidade e eles tinham toda uma estrutura. Eles montavam um tablado, eles colocavam umas figuras, umas pinturas grandes, especialmente do fogo e pessoas se acontecendo em dor. E eles faziam um tipo de show, eles acendiam o fogo. E eles colocavam uma pasta, né, para não se queimar, mas eles colocavam a mão no fogo e começavam a se contorcer também, dizendo, desse jeito, seus entes queridos estão sofrendo no purgatório. Mas se você comprar a indulgência, eu não sei se é essa a linguagem que eles usavam, vocês vão livrar os seus entes queridos do purgatório. Eles chegavam até mesmo a dizer, essa frase histórica, gente. No momento em que a moeda cai no fundo do cofre, as almas começam a subir, sair do purgatório para o céu. Eles cortavam o travesseiro de pena, soltavam, deixavam o vento levar, e assim como essas panas sobem, seus entes queridos também estão subindo para o céu. Gente, eles regiam, acho que técnicas de marketing começou ali, né? O fato é que, quando Lutero soube disso, ele ficou revoltado, indignado. Ele achou que isso era uma distorção. Quando ele foi para Roma, ele descobriu que aquilo era sob ordem direta do Papa. Ele voltou para a sua cidade, Wittenberg, desiludido, e foi a partir daí que ele começou a protestar. E daí o nome protestante. Especialmente em 31 de outubro de 1517, ele publicou as 95 teses questionando a prática da venda de indulgências. Uma coisa interessante é que pouco antes, Gutenberg havia inventado a imprensa. Você já tinha imprensa, o que eu quero dizer, aquele tipo de imprensa rápida, não é? E esse documento começou a se espalhar, não é? Então, gente, foi um movimento de redes sociais, não é? Porque esse documento ele começou a se espalhar por toda a Europa, foi traduzido para outras línguas. O que acontece? O terreno já estava como que seco no fogo. Quando acendeu, se espalhou rapidamente. E o fato é que quando Martinho Lutero foi convocado, né, para responder as questões e aquilo que ele tinha escrito e tudo mais, ele ficou famosa a frase, né, aqui eu permaneço, Deus me ajude. Havia a possibilidade de ele ser executado, né, mas ele foi sequestrado, entre aspas, pelos amigos,
ficou no castelo. Na verdade, a ideia desses príncipes não era de promover a reforma, mas de alguma forma apagar um pouquinho, porque o negócio estava realmente pegando fogo. E Lutero, então, depois soube, né, que alguns dos seus seguidores haviam se envolvido em quebradeira, entrando nas igrejas, quebrando as imagens e tudo mais, e ele retoma a liderança da reforma. Isso é de forma bastante rápida. Então. Mas uma coisa que eu queria dizer, gente, que a reforma que aconteceu não foi somente flores, porque logo cedo Lutero entrou em controvérsia com seu amigo Zwingli. E é interessante, né, que eu conheço um pastor chamado Lutero, que tem um irmão chamado Calvino, e conheço um amigo dele chamado Zwingli. O fato é que Lutero disse: "Este é o meu corpo". Aí vem a questão da consubstanciação. E Calvino disse: "Não, é em memória de mim". E isso já foi a primeira divisão do movimento da reforma. Aí, com o tempo, veio a segunda onda da reforma, né, com Genebra, Calvino e esse movimento da história. A gente pode dizer que, em termos assim, mais simples, Lutero foi o martelo e Calvino foi o construtor. Lutero veio quebrando e rompendo com a igreja da época. E, na verdade, alguns historiadores até acreditam que Lutero sempre manteve a esperança de que a igreja se reformasse, a igreja católica. Ele não viu isso, por isso surgiu a igreja luterana. Mas Calvino, então, lançou as bases teológicas, e foi a partir de Genebra que uma boa parte do ensino reformado começou a se espalhar pela Europa. O fato é que quando a Europa alcançou diversos países, alguns países se tornaram protestantes, outros se mantiveram católicos, e começou a haver uma tensão política, porque haviam líderes católicos e líderes protestantes, e começaram a haver guerras entre eles. E, gente, alguns chamam isso de Guerra dos 100 Anos. Outros dizem que teve a Guerra dos 30 Anos, início do século XVII. Mas o fato é que essas guerras, elas trouxeram um dano terrível para o movimento da reforma. Muitas pessoas se decepcionaram, e isso abriu espaço para o movimento iluminista e a rejeição da Bíblia como a palavra de Deus, a influência da literatura e da revolução científica, e as pessoas disseram que nada acontecem, e a partir daí surgiram os filósofos iluministas, e a igreja, uma parte significativa, começou a ser influenciada por esses pensamentos. Muitos herdeiros da reforma, porque eram igrejas nacionais, eram igrejas oficiais, muitos membros eram membros nominais. Você nasceu no país luterano, você é luterano, por definição. E aí começou, e como as pessoas eram batizadas na infância, foi batizado, já a questão já está resolvida. E a partir daí, especialmente no continente, estou falando Alemanha e Países Baixos e os países nórdicos, muitos deles foram influenciados pela reforma, mas surgiu um tipo de igreja reformada altamente tradicional, altamente escolástica, e foi chamado de escolasticismo protestante, que enfatizava muito mais a questão intelectual da fé do que propriamente uma vida transformada. Por isso que surgiram alguns movimentos de reação em relação a isso, né? Como, por exemplo, o movimento pietista, com Jacob Spener e Augusto Funk, que falaram: gente, cristão é alguém que lê a Bíblia, ora, que acredita no novo nascimento. Isso parecia revolucionário, porque as coisas todas mudaram. Mas uma coisa interessante que aconteceu foi um movimento chamado de puritano no século XVII na Inglaterra. Vamos dizer, de 1560 a 1660, eu diria que, em alguns aspectos, foi uma época de ouro da igreja. Porque os frutos da reforma de Genebra foram para as Ilhas Britânicas. E lá eles floresceram de uma forma mais bíblica, mais evangélica, mais espiritual, de maiores experiências com o Espírito Santo, o poder transformador do Evangelho. James Packer, ele fala, né, que aquela foi a era dos gigantes. Porque, historicamente falando, eu não consigo imaginar outro período na história da igreja onde tenha existido tantos líderes, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, profundos conhecedores da palavra, grandes pastores, e que lançaram as bases para o Evangelho, que depois
foi levado para as colônias americanas e depois um movimento moderno missionário. Então, para mim, esse momento, que foi um momento conturbado também, porque nós temos a Guerra dos 30 anos do século XVII, nós temos a Guerra Civil da Inglaterra a partir de 1640, mas ainda assim foi um movimento que trouxe grandes transformações. Por isso nós podemos dizer que os herdeiros diretos da Reforma foram os puritanos. Eles não gostavam desse nome, porque na verdade esse foi o nome que deram, porque eles não concordavam com a chamada Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra havia se desvinculado da Igreja romana, mas em muitos aspectos ainda não tinha muito daquelas características de Roma. Ok, depois surgiram ramos dentro da Igreja da Inglaterra mais evangelicais. Mas, gente, eu preciso resumir. O fato é que com o movimento dos puritanos nós temos um embasamento, aí vemos a imigração, Mayflower indo lá para Massachusetts e depois muitos se estabelecendo nas colônias americanas. Agora, na Inglaterra, depois que a Revolução aconteceu e a monarquia foi derrubada, mas depois o povo quis de volta a monarquia, trouxeram o filho do rei decapitado, rei Charles I, rei Charles II voltou e perseguiu os pastores evangélicos puritanos. Eles tiveram que debater, foram para os americanos, foram para a Holanda, e muitos deles foram presos, muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram martirizados. Esse é um capítulo, da história que muitas pessoas não sabem. O número de pessoas que foram mortas depois da restauração da monarquia da Inglaterra a partir de 1680, mais ou menos. O fato é que a Inglaterra mergulhou no período de escuridão, de imoralidade, de bebedeiras. Isso é muito difícil encontrar um pastor convertido na Inglaterra, porque, na verdade, a igreja havia se tornado novamente uma igreja mundana, secularizada e tudo mais. Foi nesse período que surgiu outros herdeiros da Reforma, um grupo lá da Universidade de Oxford, chamado Clube Santo. Novamente, foi uma espécie de nome dado, não nome, eles não se chamaram de Clube Santo, mas John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield e outros começaram a se reunir, a orar, buscar a presença de Deus, e a partir dali Deus mandou um grande despertamento do século XVIII. E esse grande despertamento foi uma manifestação poderosa de conversão, transformação, avivamento nas ilhas britânicas, nas colônias americanas, especialmente com Jonathan Edwards e George Whitefield. E o que a gente vê foi o renascimento, que é chamado do grande despertamento. Esse grande despertamento que lançou as bases para o movimento moderno e missionário. Uma boa parte deles eram herdeiros da Reforma. No final do século XVIII, a gente começa a ver o início do movimento missionário de forma mais ampla. Só uma observação aqui, gente. Muitas pessoas dizem que os reformadores não tinham visão missionária. Isso, gente, se estabeleceu como algo, fato histórico. Agora, tem um amigo nosso que fez uma pesquisa, a tese de doutorado dele foi demonstrar que os reformadores tinham visão missionária. E deixa eu só dar um exemplo sobre isso, gente. Nós estamos dizendo, gente, a Europa já era cristã. Não. Era um cristianismo paralisado, místico, imoral, sem qualquer vínculo com a verdade do Evangelho. E Deus usou os reformadores para trazer o Evangelho bíblico para os países da Europa. Isso é pouca coisa. Então, mas eles não estavam fazendo missões. Eles estavam fazendo missões na França, na Espanha, na Itália. Estavam fazendo missões por toda a Europa. Esse é o problema da leitura moderna. Não, mas já eram cristãos. Vocês sabem que existem escolas missiológicas hoje que dizem que a América Latina já é alcançada pelo Evangelho? Do México até o Chile? Porque a absoluta maioria é cristã? Esse tipo de leitura. Gente, no século XVIII, nós tivemos duas questões. Primeiro, o avivamento espiritual. Segundo, o iluminismo. E aqui nós vemos duas coisas. Por um lado, a incredulidade penetrando nos grandes centros de ensino, de teologia e de filosofia. Por outro lado, um grande avivamento espiritual e multidões se converteram a Jesus. E essa é uma questão que os historiadores ainda tentam entender. O fato é que quando nós entramos no século XIX, nós vemos uma nova onda de grandes avivamentos espirituais.
Um dos mais impressionantes foi o avivamento de 1857. O pessoal começou a se reunir em Nova York. Somente homens e negócios começaram a orar pedindo a bênção de Deus. O fato é que isso foi se espalhando e chegou até o Pacífico. Diz que havia uma reunião de oração de 3.000 quilômetros. O fato é que, nesse período, milhões de pessoas se converteram a Jesus. Como eles usavam a linguagem de falar saudáveis, era a conversão que permanecia. As pessoas se convertiam, eram transformadas e permaneciam nas igrejas. Ao mesmo tempo, foi nesse período que surgiu grandes despertamentos missionários. E aí nós vemos, desde os moravianos do século XVIII e avançando por todos aqueles missionários escoceses e ingleses e americanos se espalhando pelo mundo. E a gente vê que a reforma ela teve um reflexo, porque uma boa parte desses missionários eles eram, como eu digo, herdeiros da reforma. Agora, no século XIX, nós também vemos o avanço da revolução científica, especialmente a partir da teoria da evolução. E algumas pessoas começaram a dizer: nós não podemos mais acreditar na Bíblia, nós não podemos mais acreditar que Deus é o Criador, e isso iniciou esse processo que começou a gerar essa busca pela justiça social. E aí nós vemos o surgimento do pensamento marxista no século XIX, que floresce no século XX, na forma da Revolução Bolchevique de 1917, lá na antiga Rússia, e depois se espalha pelo mundo. No século XX veio duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nesse ínterim, o grande avanço do comunismo internacional, e no meio de tudo isso, a obra missionária continua crescendo. O fato é que missionários estão se espalhando pelo mundo, igrejas evangélicas estão sendo plantadas na Ásia, na África, lá na Rússia, em diversos lugares do mundo. Mas ao mesmo tempo a gente vê um mundo cada vez mais secularizado, cada vez mais distante de Deus, uma Europa cada vez mais distante da fé dos seus pais. E depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas dizem que foi um dos principais fatores que levaram ao ceticismo, à incredulidade europeia. E hoje em dia é muito difícil você ver igrejas vivas e saudáveis em muitos países europeus. Porque eles olham para trás, eles veem tudo aquilo que foi feito em nome de países cristãos. E o fato é que o movimento de crescimento veio para o sul, América Latina, África, Ásia, mas na Europa houve um arrefecimento muito grande. E nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu na Europa agora está acontecendo rapidamente nos Estados Unidos. Primeiro no norte, já está descendo para o sul. Isso já está descendo para o sul, gente. Eu quero dizer que esse processo já iniciou no Brasil. E o que nós estamos vendo é um processo avançado de secularização das igrejas, começando por sua mensagem. Mas vai chegar um momento, se percebe que um número imenso de teólogos liberais hoje em dia estão tendo espaço nas mídias sociais, coisas que antes as pessoas não sabiam. E ao mesmo tempo nós temos algumas pesquisas que mostram que de cada 10 jovens, pelo menos 6 deixam a igreja no momento da universidade. E que ainda que nós possamos ver pessoas frequentando a igreja, nós devemos pensar em todos aqueles que não estão frequentando a igreja. Quero perguntar: quantos de vocês aqui conhecem jovens que deixaram a igreja quando entraram na universidade? Quantos vocês conhecem? Ok. Quantos vocês conhecem que deixaram antes da universidade? Porque hoje em dia nós estamos vendo esse tipo de doutrinação materialista, secularizada, do jardim da infância. Então, o que nós observamos hoje? E aqui chegamos ao nosso presente. Se nós vamos realmente reconhecer o legado da reforma, eu não creio que o propósito deva ser voltar para o século XVI. E aí está um problema sério, entende? Porque nós precisamos reconhecer as semelhanças e as diferenças. Por um lado, nós vemos muitas coisas que aconteciam no século XVI que acontecem no século XX. E com isso, a questão do pecado de forma geral, e o misticismo e tudo mais, a religiosidade. Por outro lado, hoje nós vemos um problema muito mais sério, que é o problema da secularização. No século XVI, quase todo mundo acreditava em Deus, acreditava no céu e no inferno. Mas hoje em dia, mesmo as igrejas evangélicas não se pregam mais sobre o inferno. Então, é por isso que uma vez alguém perguntou:
Como você diria uma reforma em nossos dias? Porque hoje nós não vemos mais reforma no sentido estrutural e institucional. Porque hoje os governos são secularizados. É por isso que se alguma mudança vai acontecer a partir de cristãos dedicados, onde estão atuando. Eu diria, meus irmãos, aqui está uma coisa interessante do Brasil. Para quem viu como era o Brasil evangélico de 40 anos atrás, existe um movimento de reforma em andamento hoje no Brasil. E isso é uma coisa que me dá uma certa esperança. Uma nova geração de jovens que querem voltar a estudar a Bíblia, querem solidez bíblica, teológica, doutrinária, isso está acontecendo. E especialmente através das redes sociais. Mas ao mesmo tempo, eu também vejo cada vez mais um tipo de vou colocar 3 perigos aqui. O primeiro deles é um tipo de reforma meramente intelectual. As pessoas gostam de ler teologia, mas não querem orar, não querem buscar a presença de Deus, não querem evangelizar. Eu fico muito preocupado com os furiosos reformados. Aqui nos grupos de jovens aí, gente, eles gostam de brigar. Sabe, onde chega uma briga? E não sei se vocês já tiveram contato com esses furiosos reformados. Sabe, você quer conversar? Não tem conversa. Ou você é ou você não é. Você é reformado? Por outro lado, nós temos esse movimento eclético de pessoas que, como eu me lembro, Walter, esses dias que o Dr. Augusto Nicodemos disse assim, olha, Nossa Senhora falou para ele, olha, eu tenho 2 grandes pregadores que eu gosto, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. E o que nós observamos é esse tipo de ecletismo acrítico muito pós-moderno. Você entende? Eu quero um pouquinho de teologia liberal, eu quero um pouquinho de teologia reformada, eu quero um pouquinho disso, daquilo. E nós chegamos ao ponto que alguém consegue pensar que Edir Macedo e Augusto Nicodemos eles são parecidos. Entendeu? Gente, pensando assim, de forma mais definida, né, sobre o presente. Eu quero voltar ao texto que nós lemos logo no início. Eu creio que se nós vamos ver algo significativo, não é nem tanto voltar aos teólogos reformados, ainda que isso seja importante, mas é voltar à Bíblia que os teólogos reformados gostavam. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Uma coisa é você ler sobre o que as pessoas falam da Bíblia, outra coisa é você voltar para a Bíblia. Uma característica de Genebra é que João Calvino, ele expõe a Bíblia em semanas intercaladas, uma semana sim, outra não, mas todos os dias de manhã, o povo antes de ir para o trabalho e tudo mais, eles iam para a Catedral de São Pedro para ouvir a exposição da Bíblia. Ele pregava uma vez, se não me engano, de manhã e outra de tarde, de manhã e de tarde, em semanas intercaladas. E também aos domingos, semana no Velho Testamento, final de semana, Novo Testamento. E hoje nós temos comentários de quase todos os livros da Bíblia de João Calvino. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu me lembro que uma vez, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que significa ser reformado, alguém poderia dizer, reformado é aquele que acredita na confissão de fé e abstinência. Reformado é aquele que acredita nos 5 pontos do calvinismo. Mas é interessante, né, que eu vi um autor que ele estava desenvolvendo uma tese. Reformado é aquele que crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Reformado é aquele que não somente diz só a Escritura, mas está pronto a aceitar todas as implicações disso para a sua vida, para a vida da igreja e no seu testemunho na sociedade. Reformado é aquele que leva a sério não somente só a Escritura, mas toda a Escritura. Isso é, somente a Escritura, mas toda a Escritura. É por isso que eu queria dizer, gente, que se você quiser ser um reformado, vou usar a expressão moderna, raiz. Se você quiser ser um reformado raiz, você vai ser um estudioso da Bíblia, debaixo da iluminação do Espírito Santo, orando para saber como você pode ser um pregador do Evangelho, um evangelista, um discipulador. Isso significa ser reformado. Eu não vou ficar preocupado com quantos autores reformados você leu. A minha pergunta é, você está estudando a Bíblia? Você está crendo que toda a Escritura é inspirada por Deus? Eu vejo hoje muitas pessoas carregando Bíblia. Gente, tudo bem, você pode carregar a Bíblia de estudo, mas eu acho que é melhor você carregar uma Bíblia que não tem nada. Sabe, só o texto mesmo.
Por quê? Quando você tem uma Bíblia de estudo, você já está sendo doutrinado, ensinado dentro de uma perspectiva. Mas o importante é que você vá para as Escrituras como os crentes que verem. Vamos ver se realmente é assim. E é uma pena que hoje em dia, nessa época de redes sociais, né, e de TikTok e de Shorts, as pessoas acham que 1 minuto já é mais que o suficiente para o seu devocional. As pessoas acham que se você poder só recitar um versículo bíblico, você já cumpriu com suas obrigações religiosas. O fato é que hoje em dia, diante da realidade do modernismo, do pós-modernismo, de todos esses movimentos que nós estamos vendo hoje dentro do cristianismo contemporâneo, nada vai substituir o estudo sistemático, profundo, consistente, constante da palavra de Deus. Como eu já disse, gente, reforma não é chamado somente para contemplação, é um chamado para a ação. Ação a partir da palavra de Deus, debaixo da unção e da capacitação do Espírito Santo. Eu creio que é possível demonstrar que o movimento da reforma não foi só um movimento religioso, não foi só um movimento teológico, ele foi profundamente espiritual, porque nada poderia explicar tantas pessoas transformadas, senão pelo poder de Deus, através da pregação e exposição do Evangelho. Por isso, eu não creio que Martinho Lutero ficaria contente de saber que hoje nós estamos falando sobre a reforma, se nós não estivermos prontos a assumir o compromisso que ele mesmo assumiu. E às vezes, eu já ouvi muitas vezes, sabe, em eventos, pessoas dizem, os pastores precisam fazer isso e aquilo. Verdade, começa pelos líderes. Mas a reforma começa por cada um de nós. Antes de uma reforma da igreja, é necessário que nós informemos a nossa própria vida à luz da palavra de Deus. Isso significa que seus valores, suas convicções, seus relacionamentos, suas ações, a maneira como você usa o seu tempo, seus dons, seus talentos, devem ser moldados pela verdade da palavra de Deus. Uma coisa que eu acho interessante na reforma é que eles criam que a palavra de Deus era a mensagem não somente para a vida espiritual e individual, mas para a família, para o trabalho, para a educação, para a cultura, para a pesquisa científica. É por causa disso que surgiu a Academia de Genebra. A herança reformada é uma herança de pessoas que acreditam na palavra de Deus em todas as áreas da vida e que essa autoridade ela deve se estender não somente na dimensão chamada espiritual e individual. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que uma reforma desse tipo tem o seu preço. Porque eu quero dizer, gente, hoje em dia nós estamos aí na juventude, pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo têm usado tempos significativos para outras coisas. Alguém já disse que tempos de guerra são diferentes de tempos de paz. Nós estamos numa verdadeira guerra pela alma dos nossos filhos. Nós estamos numa verdadeira guerra pela sobrevivência e permanência da igreja. Nós estamos numa verdadeira guerra pelas vidas que ainda precisam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E diante dessa realidade, como nós vamos viver? Como disse Francis Schaeffer, como então vamos viver? Será que Deus vai ser glorificado se eu terceirizo essa responsabilidade para outras pessoas e simplesmente vou viver a minha vida como um bom materialista secularizado que só pensa em alcançar os seus objetivos pessoais? Ou nós realmente vamos ter a perspectiva de que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? No Brasil que nós temos hoje, nós não precisamos somente de um ou dois. Nós precisamos de uma nova geração de pessoas que se voltem para a palavra de Deus com todas as suas implicações. Na prática, significa que você vai separar tempos significativos para se tornar estudioso das Escrituras debaixo da educação do poder de Deus. Na prática, significa que você vai querer amar a Deus ainda mais e amar o seu próximo ainda mais. Na prática, significa que você vai participar ativamente da sua igreja com seus dons e ministérios para fortalecer o corpo de Cristo, para que o mundo possa ver exemplos concretos da presença transformadora do reino de Deus no meio da sociedade. Você percebe que hoje em dia esse é um imenso desafio.
Você lembra que há 30 anos atrás você podia dizer para uma pessoa nova convertida: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa? Hoje em dia nós não podemos fazer isso. Porque se você fizer isso, talvez você esteja jogando a pessoa na boca de um lobo. Porque o número de trabalhos que estão sendo abertos, que já não pregam mais o evangelho, não é verdadeiro. Gente, eu acho que muitos de vocês que participaram de trabalhos missionários podem confirmar isso. Antigamente, quando a gente entrava numa casa para evangelizar, a gente encontrava o católico original. Hoje em dia, a gente encontra muitos ex-evangélicos. E esses ex-evangélicos são aqueles que frequentaram algum tipo de igreja, que já foram inoculados, um tipo de anticorpo, por assim dizer, e que, portanto, já não querem mais saber do evangelho bíblico. E você percebe que hoje, e aqui concluo, hoje eu defendo uma tese, que nós devemos fazer uma reevangelização maciça. Desde a raiz, como diziam os puritanos, desde a raiz. Nós não podemos tomar por certo que, pelo fato de pessoas frequentarem regularmente igrejas evangélicas, elas foram transformadas pela graça de Deus, pelo poder gerador do Espírito Santo. É possível que hoje em dia muitas pessoas que frequentam igrejas evangélicas adotaram a subcultura dos evangélicos, mas não o evangelho transformador de Cristo. E daí a necessidade, primeiro, nós nos certificarmos que nós já cremos. Os puritanos, eles gostavam de fazer essa oração: Senhor, me diga que eu sou teu. Eles davam uma ênfase muito grande sobre o testemunho interno do Espírito Santo, porque, especialmente naquela época onde todo mundo era cristão, era muito importante você saber se você realmente era cristão. E hoje em dia nós vemos o mesmo desafio, porque uma pesquisa, tempos atrás, disse: de cada 100 crentes, somente 2 ou 3 compartilham intencionalmente o Evangelho. Isso varia. Mas eu tenho conversado com muitas pessoas dizem isso. Hoje em dia, a maior parte dos evangélicos não toma a iniciativa de conversar com pessoas não evangélicas sobre o Evangelho. Agora, se nós formos levar a sério as palavras de Charles Spurgeon, ele diz: o cristão que não prega o Evangelho é um impostor. Ele faz isso. Ou, como alguém já parafraseou, quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Porque como você vai deixar de falar daquilo que transformou a sua vida? É por isso, gente, que eu não sei o que Deus fizer à nossa frente. Alguns hoje estão acompanhando a guerra, mas estão dizendo: não, já acabou, as portinhas já estão fechando. Mas como alguém já disse, que eu seja encontrado colocando o primeiro tijolo no hospital para a glória de Deus como Cristo. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Que, na perspectiva do fato de que Jesus vai voltar, que a nossa vida seja uma vida de dedicação, de proclamação do Evangelho. Deus pode mandar uma nova reforma hoje? Isso vai depender da sua graça soberana? Se Ele realmente vai ter misericórdia? Eu não quero, gente, julgar muito não, mas se eu fosse Deus, eu acho que eu não mandava uma reforma para o Brasil. Mas na tua ida, lembra da tua misericórdia. Quem sabe que Deus pode ter misericórdia no país tão mergulhado na imoralidade e tudo mais. Quem sabe que Deus não pode ter misericórdia no nosso país. Eu não quero nem pensar nessa questão do destino que pesa para algumas pessoas ao Brasil, eu saí do mundo Brasil, a nação que Deus escolheu. Não quero nem pensar sobre isso. Porque a primeira questão é aquela, né, quando uma pessoa foi visitar o todo de John Wesley lá na Inglaterra e ele começou a orar e dizer: Senhor, comecei. Essa é a oração que nós podemos fazer nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por tua graça que nos alcançou, pela luz do Evangelho que iluminou a escuridão das nossas almas. Obrigado, meu Deus, pela certeza da salvação, do perdão dos pecados. Obrigado pela segurança da vida eterna. E também, ó Deus, de sermos testemunhas, ó Deus, desse poder transformador do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso meio. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o legado que foi deixado naquela época de tanta escuridão, a luz brilhou através
da pregação da Tua Palavra, do Evangelho. Que nós possamos também honrar, Senhor, essa memória desses que vieram antes de nós. E que nós possamos, ó Deus, cada vez mais demonstrar o mesmo nível de comprometimento, de fé, de visão daqueles que trouxemos do passado. Ó Deus, nos pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.